na Espanha, um pequeno vilarejo esconde um dos casos mais aterrorizantes encontrados na história, as bruxas de Zugarramurdi. Um episódio que mistura um pouco de histeria coletiva, rituais obscuros e um tribunal da Inquisição decidindo exterminar o sobrenatural a qualquer custo. O que realmente aconteceu naquele vilarejo isolado? Seriam essas mulheres vítimas de perseguição ou algo muito mais sombrio? Estavam escondidas na floresta de Zugarramurdi? Preparem-se para desvendar segredos que até hoje ecoam como um aviso sombrio do passado. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações que eu te conto essa história. Zugarramurdi, um nome que parece sussurrar mistérios ao vento, mas o que fez esse pequeno vilarejo espanhol ser marcado como um epicentro de um dos casos mais assustadores de bruxaria. É hora de voltar no tempo e explorar os acontecimentos que mudaram para sempre a história desse lugar. Imagine um pequeno vilarejo escondido entre as montanhas do País Basco, com casinhas simples, rodeadas por florestas densas que pareciam sussurrar histórias antigas ao vento. Esse era Zugarramurdi, um lugar que no início do século XVII vivia sob rígida sombra do catolicismo. Era um tempo em que as noites escuras não eram iluminadas por lanternas modernas, mas pelo fogo de velas e pela imaginação fértil de uma sociedade que via o sobrenatural em cada canto. Naquele vilarejo pacato, a vida girava em torno da agricultura e das distrações que passavam de geração em geração. Só que o clima de repressão religiosa e medo da Inquisição pairava como uma tempestade prestes a desabar. Qualquer desvio das normas era observado como suspeita. Uma erva usada no chá, um remédio feito em casa ou até mesmo danças ao luar poderiam ser sinais de algo fora do comum. Mas o que desencadeou os eventos foi algo que começa como todas as grandes tragédias, com sussurros. Alguns moradores começaram a notar encontros secretos, comportamentos estranhos na floresta e, claro, murmúrios de bruxaria no lugar onde o medo e a superstição eram combustíveis para o fogo da paranoia. Não demorou muito para que os rumores se transformassem em acusações. Foi assim que Zugarramurdi passou de um vilarejo tranquilo para um cenário de um dos episódios mais perturbadores de caça às bruxas. Mas será que essa história era apenas fruto da imaginação de uma população assustada? Ou havia algo mais obscuro espreitando naquelas florestas? E quando as acusações começaram, o que aconteceu com aqueles que foram acusados? Até onde a Inquisição estava disposta a ir para limpar Zugarramurdi de suas supostas bruxas? Bom, quando os rumores chegaram aos ouvidos da Inquisição espanhola, Zugarramurdi virou o centro de atenção. O tribunal determinava e erradicava qualquer traço de heresia na época. Enviou inquisidores ao vilarejo para investigar as supostas práticas de bruxarias. A investigação em Zugarramurdi não foi um processo simples ou justo. Quando os inquisidores chegaram ao vilarejo, trouxeram consigo mais do que perguntas. Trouxeram medo, tortura e uma determinação cega de encontrar culpados. Eles começaram interrogando os aldeões, muitos deles aterrorizados com a possibilidade de serem acusados. As confissões, como era comum na época, foram arrancadas sob tortura. As supostas bruxas eram submetidas a métodos cruéis para confessar pactos com o diabo e participação em sabás, que eram encontros noturnos onde, segundo a Inquisição, elas realizavam rituais obscuros. É claro que, sob dor extrema, qualquer um confessaria qualquer coisa para fazer aquilo parar. O tribunal da Inquisição se tornou um espetáculo macabro. Pessoas eram chamadas para testemunhar contra seus vizinhos, muitas vezes por pura vingança ou para desviar suspeitas de si mesmo. E as acusações ficavam cada vez mais absurdas. Voar até o inferno
transformar-se em animais, amaldiçoar plantações, o vilarejo inteiro foi consumido por um estado de paranoia extremo. A situação chegou ao ápice em 1610, quando 40 mulheres foram formalmente acusadas de bruxaria. As acusações eram baseadas em acusações arrancadas sob a tortura e boatos que haviam se espalhado como fogo pelas colinas de Zugarramurdi. Dessas 40, 12 foram condenadas à morte em uma cerimônia pública chamada Alto da Fé. Foram queimadas vivas na fogueira. O Alto da Fé não foi apenas uma execução, foi um evento cuidadosamente encenado para afirmar o poder da igreja e silenciar qualquer tipo de oposição. Milhares de pessoas viajaram para assistir, transformando a morte das mulheres em um espetáculo grotesco. Para a Inquisição, aquilo era uma vitória, para as vítimas era o fim. Mas o julgamento não terminou ali. O caso de Zugarramurdi reverberou por toda a Espanha e além, alimentando um ciclo de medo e perseguição. A ideia de que bruxas poderiam estar em qualquer lugar tornou-se uma paranoia coletiva. Enquanto as chamas consumiam os corpos das supostas bruxas, as perguntas permaneciam. O que realmente aconteceu nas cavernas de Zugarramurdi? Era tudo histeria ou havia algo mais sombrio espreitando naquelas sombras? As chamas que queimaram as supostas bruxas de Zugarramurdi não apagaram. As dúvidas, muito menos. Os medos, pelo contrário, alimentaram um legado sombrio que persiste até os dias de hoje. As cavernas de Zugarramurdi, antes um local de celebração e tradições comunitárias, passaram a carregar um peso sombrio. Seus vastos salões naturais, uma vez cheios de risos e histórias, transformaram-se em um cenário de medo e de especulação. Com o passar dos séculos, as histórias contadas pelos moradores do vilarejo ganharam contornos ainda mais assustadores. Dizem que ao cair da noite, sons assustadores ecoam por seus corredores escuros, murmúrios que parecem vozes que nunca se originam de nenhum lugar visível. Ventos repentinos surgem sem explicação, assobiando como se carregassem mensagens de um passado esquecido. Aqueles que ousaram explorar as cavernas à noite contam sobre sombras se movendo de maneira impossível, como se dançassem em um ritual eterno, presos entre esse mundo e o outro. Ainda hoje, marcas de rituais antigos estão gravadas nas paredes, algumas quase apagadas pelo tempo, mas outras ainda tão nítidas como se tivessem sido feitas recentemente. Estranhos símbolos e figuras que ninguém consegue traduzir completamente, mas que parecem contar uma história de pactos, invocações e promessas feitas a entidades desconhecidas. Será que essas lendas seriam apenas fruto da imaginação de um povo traumatizado pelos julgamentos e pela Inquisição? Ou as cavernas guardam algo mais, um segredo enterrado no coração da terra, esperando para ser despertado? Talvez as marcas não sejam apenas vestígios do passado, mas um lembrete de que algumas coisas nunca realmente nos deixam. Mas talvez o mais assustador de tudo isso seja pensar no verdadeiro significado de bruxaria. Em Zugarramurdi, como em tantos outros casos ao redor do mundo, mulheres foram perseguidas por serem diferentes, por desafiarem normas ou simplesmente por serem alvos fáceis. E se a verdadeira bruxaria não for mágica, mas o poder que as pessoas têm de destruir umas outras em nome do medo? Ainda assim, algumas perguntas continuam a nos atormentar. O que faz essas histórias de bruxas ressoarem tão profundamente dentro de nós? Será que é apenas um reflexo de nossos preconceitos e medos mais antigos? Ou algo em nós que reconhece o desconhecido que ainda está à espreita nas sombras? E quando olharmos para o passado e julgarmos as ações da Inquisição, é impossível não nos perguntarmos quantas vezes criamos os nossos próprios monstros para justificar os nossos medos. As bruxas de Zugarramurdi podem ter sido vítimas, mas o eco das histórias que surgiram dali nos faz pensar: talvez o verdadeiro terror seja o que nós mesmos somos capazes de fazer.